ar mais um episódio do Falou Cast. Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio. Prazer, meu nome é Ana Carolina, nova apresentadora aqui. E hoje eu tô com um convidado que, gente, tem muita coisa pra gente discutir antes, mas eu queria dar uma introduzida aqui nessa pessoa fenomenal que tá com a gente hoje pra discutir. Então, ele é líder comunitário, produtor cultural, que tem uma trajetória que é marcada pela atuação em projetos que unem coisas super importantes, como é o caso da cultura, da juventude e da educação nas periferias. Ele já coordenou também, né, a Casa de Cultura da Brasilândia, produziu séries como As Five e Manhãs de Setembro, e também realiza ações formativas que fortalecem o protagonismo da juventude nas comunidades marginalizadas. E atualmente você também articula o coletivo Essência, que conecta a arte urbana e a transformação social. E seja bem-vindo, Rodrigo, que é mais conhecido como Olegário. É um prazer ter você aqui com a gente. Gratidão, Ana, por esse convite, estar aqui falando com o Fallowcast, nesse podcast de vocês. Quero agradecer o Matheus também, que está ali nos bastidores, né, na técnica, né. Agradecer a Marília também por esse convite e vai ser um prazer estar aqui falando um pouco dessa minha visão humana e da indignação por uma sociedade mais justa e igualitária. Perfeitamente. O prazer é nosso de estar te recebendo. E vamos discutir um pouco sobre as temáticas voltadas para a educação, que é o nosso foco. Quero conhecer um pouco da sua história também, como que você se envolveu nesses movimentos que são super importantes. E deixar claro que você deu nota 5 para a educação no Brasil hoje em dia. Então, quero entender um pouquinho do porquê essa nota, como que você chegou nessa conclusão. Quero te conhecer como pessoa também. Então, acho que esse é um momento importante para a gente ter essa introdução de fato. Me conta, de como que o Rodrigo, ele, desde pequeno lá, você falou que tá já há muitos anos nesse meio, então conta pra gente como você se envolveu nisso tudo e qual foi o start que te fez virar essa chave. Vamos lá, vou me apresentar para a galera. Meu nome é Rodrigo Olegário Carmelita, eu tenho 47 anos, sou trigêmeos, sou de uma família de 5 irmãos. Meu pai faleceu quando a gente ia fazer 7 anos, e minha mãe, Dona Maria, ela é minha referência nesse sentido de como mulher e como pessoa, e mulher preta, guerreira. Então, toda a minha inspiração de como cidadão vem da minha mãe, né? E por ela ter criado 5 filhos praticamente sozinha, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 17 É anos, difícil. morando num bairro periférico, em frente a uma favela. Ela teve esse cuidado para a gente não ir pro caminho errado, né? Então, eu sou muito grato à minha mãe e também quero agradecer os nossos ancestrais, né? Sempre pedir licença e falar que a gente está aqui por causa deles e a gente dá continuidade na nossa existência sobre isso. Exato. E é sobre isso, assim. Perfeito. E eu acho que faz total sentido você falar um pouco de como que a infância acaba moldando quem você é hoje, né? Porque a gente absorve essa herança cultural que por si só já é algo que vai trazer diversas dificuldades para pessoas que vivem atualmente em bairros mais afastados, marginalizados. E, caramba, que situação difícil é crescer no meio disso, com quais influências, né, que a gente acaba tendo. Então, violência policial é algo que marca muito também, injustiças. E me conta um pouco de como foi crescer ao lado disso e o que que você enxerga hoje em dia acontecendo e você fala que não dá mais para aceitar esse tipo de coisa na sociedade. Então, na década de 80, final dos anos 80 e 90, a Brasilândia, Capão Redondo, sempre foi rotulado como os piores bairros da cidade de São Paulo, né? E aí, no começo dos anos 2000, começou a dar esse despertar em mim, assim, cara, mas por que que o bairro onde eu moro tá sempre com os piores indicadores e o pior bairro para se morar na cidade de São Paulo? E aí eu fui buscar entendimento sobre isso. Uhum. E aí, anos depois, em 2011, eu fiz um evento na Brasilândia, que foi o Dia do Basta, né? Que eram duas mãos, assim, né? Dando uma advertência vermelha, assim, com um símbolo vermelho, falando basta violência, basta racismo, basta discriminação.
e basta querer as oportunidades, querer mais investimento em cultura, mais investimento em lazer. E aí eu comecei a sair no território também, porque eu percebi que as maiores discussões da cidade é aqui na região central de São Paulo, né? Então eu comecei a sair para buscar esse conhecimento com outras pessoas que são consideradas pensadores, cabeças pensantes, para eu entender como que eles se comunicam, para eu também trazer isso para o território. Então, eu fiz essas buscas aqui na região de São Paulo. Então, eu comecei a participar do Fórum de Juventude, porque em 2012 a Breia também né, entrou no mapa da violência policial, que aí foi lançado o Plano de Juventude Viva. Lá no Jardim Elisa Maria tem uma praça denominada Sete Jovens, porque teve uma chacina lá de 7 jovens, Meu né? Deus. E aí ela foi denominada hoje de um ponto de resistência lá, Uhum. com essa marca dessa chacina da violência policial. E aí depois eu comecei a participar de grupos coletivos das questões raciais, então, contra o extermínio da juventude negra, pobre e periférica. Fui também ampliando minha visão em direitos humanos, então aí eu Certo. comecei, né, a pegar essa parada de juventude, negritude e direitos humanos, né, dentro desse pacote. Então, hoje eu consigo, assim, ter esse olhar e esse senso crítico de entender que tudo isso é pensado pelo sistema, né? Então, assim, Exatamente. é uma questão de dominação de classes, né? A população que vive à margem, né, das áreas nobres, né, à margem da ponte para cá, tudo isso tem uma... Os racionais, É, né, do lado oposto do isso. ponto. E aí tem um fundamento em cima disso, porque, por exemplo, na Brasilândia, eu não conheço ninguém que está na USP. Então, isso é o termômetro para mim. Porque afinal das contas, quem que tá na USP, né? Quem está na USP, é, São pessoas mas, privilegiadas. e aí eu não conheço ninguém que está na USP, mas eu conheço muitas pessoas que estão encarceradas, Uhum. que são da Brasilândia e são dessas comunidades periféricas e dessas comunidades vulneráveis. Então, eu entendo que tudo isso é pensado, mas a gente consegue desconstruir essa lógica através desses questionamentos e pedindo para ter mais investimento em educação, Exato. certo? E porque a gente lá na Brasilândia ou em outras comunidades periféricas, nós somos ainda doutrinados para servir, não Uhum. para ser cabeça pensante, não para questionar. E a gente para pra pensar desse lado que você receber uma doutrina dessa forma, isso vai literalmente deixar as pessoas em uma bolha, né. E para romper essa bolha, como que a gente faz? Porque se a gente tem voz hoje em dia, eu acredito que a gente tem que usar a nossa voz em prol de lutar no que a gente acredita. E entra muito no que você falou, a gente tem os direitos humanos. Por que que esses direitos eles não se aplicam para essas pessoas, né? Por que que a gente tem essa negligência da parte do Estado? Por que que muita gente finge só que isso não acontece? Você mencionou até o episódio da chacina que teve na praça, que, querendo ou não, é um marco, mas não é algo único, não é um episódio único que acaba acontecendo, né? E eu lembro que, assim, durante minha trajetória no ensino médio, tinha uma professora que falava: a gente tem hoje operações policiais, a gente tem inúmeros casos de balas perdidas por aí, mas por que que a bala perdida acaba sempre atingindo a cabeça de uma criança preta que mora em uma comunidade? Então você entende que, assim, só vai entrando mais gente para as estatísticas, só que essas estatísticas elas têm um público direcionado, se eu posso falar dessa forma. Então é muito triste ver essa realidade e puxando até o gancho, eu queria entender como que foi o seu processo na escola, né? Então acho que muito dessa visão que você tem hoje, que é o que te forma como pessoa e determina os ideais que você não acredita, vieram desde cedo, como você falou, por conta de uma mãe que estava lá apoiando seus filhos, cuidando para que vocês não tivessem a mente direcionada aí, porque você trouxe, né, de pessoas que são privilegiadas por ter uma educação, e temos escolas que simplesmente ficam invisíveis ao olho do Estado, que parece que não existe. Então, me conta um pouquinho disso, como que você se sente hoje em dia tendo contato com jovens, né, nos movimentos que você participa,
e vendo toda essa realidade? É assim, o meu entendimento dentro da escola, né, acesso à educação, eu tenho um ensino médio completo, né? Uhum, Eu não fiz curso superior, mas assim, eh, isso não me desqualifica por não ter um diploma, por não ter uhum, entrado numa universidade, porque assim, o meu dia a dia é já um mestrado e doutorado com essa questão das injustiças e há décadas eu morava num bairro que era considerado o pior bairro de São Paulo. Dentro da escola, eu sempre fui com esse olhar também de questionador, né? Porque a minha mãe, ela sempre ouviu um programa de uma rádio que tinha na Band, hum, chamava na rádio bandeira, chamava O Pulo do Gato. Cara, todo dia de manhã ela assistia ao José Paulo de Andrade e falava de questões políticas. E eu via minha mãe, tipo, discutindo com o rádio. Tava falando, por que ela tá xingando? Por que ela tá falando isso, fazendo esse questionamento? E aí hoje eu entendo por que ela fazia isso. Ela também assistiu um programa na TV Gazeta que existe até hoje, da Maria Lídia, que era o Jornal da Gazeta, que também falava de questões sociais, políticas e tal. E aí eu fui absorvendo isso da minha mãe, uhum, e depois, quando eu comecei a sair da quebrada para vir aqui para a região central, para entender essas rodas de conversa, esses grupos, eu falei, faz todo sentido tudo isso que estava acontecendo, né? Tipo, a gente buscar esse conhecimento e entender por que os bairros periféricos têm que ser discriminados. Então, sim. porque aí tudo isso é pensado. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a me relacionar com essa galera e comecei também a levar esses questionamentos também para a Brasilândia, para a Uhum, minha quebrada. E aí eu conheci grupos de amigos, né? Depois a gente montou uma associação de moradores do bairro e tal. E aí depois a associação acabou, porque você precisa ter tempo para se dedicar, você tem que doar o seu tempo para pensar numa parada coletiva. uhum, Então aí as pessoas começam a casar, né, constituir suas famílias. E aí eu falei, não, cara, eu vou seguir nesse caminho porque é uma questão mesmo de dom, sabe? Eu acho que então, dom e vocação, tipo assim, sabe? Deus falou, né, você nasceu pra fazer isso. aham, Então, que nem hoje eu tenho filho, mas sempre considero as crianças do meu bairro, os jovens do meu bairro, como se fossem meus filhos. uhum. Porque eles falam, eles me Eles te conhecem, enxergam. eles me chamam como uma grande referência, eu sempre levo eles para passeios e eu passo meu irmão barato. Quando você vai levar novamente pro passeio, tio? Você tá demorando pra levar de pro passeio. Eles ficam questionando, quando que vai ter outro passeio? Aí eu acho muito legal isso. Ouvi outro dia também de uma criança que ele falou assim, eu te acompanho nas redes sociais. O Mohamed, o menino lá de uma avó vizinha. Uhum, Eu te acompanho nas redes sociais, eu sou seu fã. Então, isso pra mim não tem preço. Sabe assim, de você ouvir isso de uma criança, sim. né, de outros moradores também da região que falam, olha, eu acompanho, eu sou fã da sua batalha, da sua luta diária, que todo dia eu subo algum vídeo para falar Brasilândia abandonada, né? Então, Sim. para questionar por que que o nosso pai há tantos anos está abandonado. Então, E é muito bom eles te verem como essa figura, porque as crianças, os jovens de hoje em dia, eles não têm essa referência. Eu acho que falta muito, carece, né? E aí, venham pessoas como você, que estão envolvidas, que, como eu falei antes, usam a própria voz para estar lutando ali, em prol desses direitos humanos que a gente sabe que, infelizmente, né? São, parece, anulados para essas pessoas, é muito importante, até por conta da formação dessas pessoas. Então, quando você começa a ter contato com pessoas como você, e entende as pautas que você luta e acredita, é um momento que essa criança ela vai começar a pensar, a ter senso crítico a respeito da situação, onde ela está inserida. Então, eu acho que é muito importante, porque influencia todo o ambiente no qual você está envolvido, né? Então, inclusive, parabenizo por isso, porque é uma luta muito nobre. E eu imagino que ao longo, né, da sua trajetória com isso, você deva ter enfrentado muitas coisas que às vezes podem estar, mas podem ter iniciado do lado de, nossa, isso aqui é muito complicado, altos e baixos, tudo é assim. Mas hoje em dia, vendo os projetos que você está envolvido, eu penso até na questão de como que a cultura ela está diretamente atrelada com a educação. Então, como que você acha que a cultura que a gente herdou já de uma sociedade que veio, né, de um período de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e isso é um fato muito triste, pensando em qual sociedade a gente, né, tem como referência lá no passado e o que a gente construiu hoje em dia. Tem muito para avançar ainda, né? Mas eu acho muito bacana e eu queria tentar falar com você mesmo
dessa questão de herança cultural. Então, o que que você observa hoje em dia que você fala: "Nossa, isso aqui precisa mudar para ontem, não dá mais para aceitar isso"? Eu acho que assim, a questão da cultura hoje, devido a essas minhas andanças, né, na cidade de São Paulo, eu vejo que teve um avanço, assim, da gente entender a cultura territorial, a cultura periférica, né? Então, assim, tem bastante artistas nas quebradas, né? E eles são potências e eles conseguem fazer a transformação na vida das pessoas. Eu acho que tá legal que tá ampliando, né, essa questão desse debate de também da gente valorizar os nossos e saber que eles podem fazer uma transformação na vida de pessoas. A cultura salva vidas. Então, por exemplo, lá na Brasilândia, no fundo da favela onde eu moro, tem um artista plástico. Uau! Poucos metros dali tem um escritor, tem uma produtora cultural, tem uma professora de. Tem uma atriz que ela dá aula de teatro, né, pra galera da quebrada. A gente também tem maestro lá na Brasilândia, que pode reger uma orquestra tranquilo, que é considerado som de elite, né? Uhum. Mas foi iniciada pelo povo preto, né? Essa música blues, jazz. Então, assim, a gente também tem galera na periferia que sabe tocar blues, sabe tocar jazz, ter os músicos talentosíssimos, Uhum. né? Trompetista, né? Sim, com certeza. Contrabaixista, baterista, eh, trombonista. Então, enfim, a gente tem um leque lá. Eu percebo que quanto mais a gente ampliar esse debate na questão da valorização desses artistas considerados invisíveis, que eu falo que assim, eu chamo de talentos invisíveis, Sim. né? Porque a gente sabe que se o poder público investir na galera da quebrada, a gente consegue sim ter uma transformação para desconstruir essa questão que a quebrada não evolui. O pessoal hoje usa muito o termo favela venceu, a favela ainda não venceu. Né? E Porque tá longe de vencer. a gente tem pessoas ainda morando em favelas. Então, assim, já o próprio questão de favela já não é legal, assim. Não na questão da essência da favela, mas assim, você dentro de uma cidade, né? São Paulo, que é o centro financeiro do Brasil, é a cidade mais rica da América Latina E é mais desigual. e é mais desigual. Então, assim, é legal a gente usar o termo favela, mas eu acho que assim, na questão da dignidade, né, de moradia, porque tem muitas pessoas que moram dentro da favela que não tem o quintal. Então, assim, na pandemia, quando começou a pandemia da Covid-19, a Brasilândia foi o distrito da cidade de São Paulo que teve mais mortalidade durante 7 meses. Começou tudo lá, porque essas pessoas não tinham lugares para ficar isoladas. Então, morando na favela, com dois cômodos, com pessoas, com 7 pessoas dentro da família, em dois cômodos. Então, elas ficaram aglomeradas e então transmitiam a Covid para o outro. Como é que ela ia fazer isolamento? Então, assim, pensando na questão dessa dignidade de moradia, né? Então, eu acho que a cidade poderia ter um olhar, ter um olhar humano nesse sentido de dar moradia digna. Você pode ter até a favela, sim, mas com moradia digna. Não com barraco de madeira ou com esgoto a céu aberto, que né, a gente passa nas favelas, eu moro em frente, eu vejo lá. Esgoto a céu aberto, as pessoas têm de fazer manobras para deixar os seus alimentos guardados, porque elas não podem deixar com tampa, né? Com a panela com tampa, porque vem um rato lá. Exato. Que ele abre facilmente, entendeu? Que era em cima de um esgoto. Então, assim, como assim, sabe? Ser desumano. E aí você olha e você vê que as pessoas elas saem pra ficar nas vielas curtindo. Uhum. A sala de estar dela é a vela. Sim. Então, assim, elas não têm um mínimo de dignidade. Uhum. E a gente tá na cidade mais rica do Brasil. Então, assim, São Paulo deveria ser exemplo de tudo. E é ao contrário. Ela não investe nos bairros periféricos. E eu acho que é isso, né? Então, a gente tem uma cultura rica na periferia, né? Tem o funk, Aham. a black music, Que o vocês fazem muito o importante. jeito de andar, o jeito de se Uhum. vestir, essa questão dos apelidos, que, né? É muito rico isso, É né? uma identidade, exato. É uma identidade periférica e legítima. Mas eu acho que ainda precisa, a cidade de São Paulo, ela tem que melhorar muito, né? Na questão de entender essa cultura, porque também gera economia, né? Gera uma riqueza para os cofres da cidade de São Paulo. E tem que ter esse investimento, né? Esse repasse, né? Eles estão consumindo, mas não está tendo esse repasse
com esse dinheiro de volta para lá, falar de dar uma moradia digna, um transporte digno. As escolas da periferia, a maioria, lá, principalmente na brasileira, tem lixo na porta das escolas. Aí você fala, cara, como assim? Ah, Se eu tenho um lixo na porta de uma escola, qual que é a entendimento sobre isso? uhum. Que aquela educação também é um lixo, né? Então, assim, eu moro numa rua onde que tem uma das piores escolas do ensino fundamental. Então, assim, se eu tenho a pior escola do ensino fundamental, qual que vai ser o futuro dessa criança? Né? Ela É complicado lidar com esse tipo de situação, porque eu acho que para além de gerar uma movimentação econômica, como você trouxe, é sobre valorizar uma identidade que, assim, a gente tem espaço para isso. Mas por que que não acontece? A gente vê também muito, acho que fica ali no verbal, né? Ai, fulano disse que vai fazer uma coisa e investir para melhorar a infraestrutura da escola, em tal região. E por que que isso não sai do papel? Você que está mais envolvido, né, com esses movimentos, com a própria política, tá atuando ali em vários projetos e casos. É, por que que isso acontece? Eu acho muito impressionante que a gente sempre vê alguém falando: ah, não, isso aqui vai mudar, tal projeto está previsto para ser concluído aí a gente vai ter uma educação de base e referência em São Paulo nas escolas públicas. Quanto tempo a gente escuta esse mesmo discurso, né? E aí, no final das contas, quem acaba sendo prejudicado fica nesse ciclo, porque eu falo, se a gente não quebrar essa roda, o ciclo vai continuar a qualquer custo. E, e é muito complicado ver essas promessas, né? Porque no final das contas é o que mais tem. Promessa de que vai mudar e nunca muda. E aí, no final das contas, quem tá sofrendo vai continuar sofrendo e é o que eu falei, fica nesse ciclo. Mas são pessoas como vocês, são pessoas como as que você está influenciando hoje em dia, que acho que vão ajudar na construção desse novo paradigma, né? Porque a gente tem que, de fato, criar um Senai que as pessoas sejam valorizadas culturalmente, academicamente, profissionalmente e assim vai. Então, eu acho muito legal. Tem até uma pergunta que é mais voltada para isso, que você tem esse contato com escolas, né? Você acha que a escola, principalmente, é, as que você tem mais contato, se for estar perto da sua casa, você acha que a escola oferece essa visão crítica de que a gente tem que fazer diferente ou só seguir esse padrão, né? Porque a juventude, quem não, eles que vão mudar isso, eles são o futuro, né, do Brasil. Só que se você não dá as devidas possibilidades e oportunidades para o futuro do Brasil, o que que você espera nele? assim, eu vou voltar um pouquinho ali no começo da sua fala, né, sobre a questão de quantos anos, quantas promessas de melhorias, né? Na década de 90, tem um grupo lá perto da minha casa chamado Duke Jan e Nação Hip Hop, que eles são do rap. Uhum. E aí eles têm uma música chamada Colarinho Branco, que tem um trecho dessa música que fala assim, né? É, eu vi promessas na TV que tudo ia mudar, melhorar, com novos governos, planos e medidas, só que continua a miséria e essa porra dessa vida. Desculpa esse termo, mas é o que eles usam na música, né? E é exatamente isso, né? Há 30 anos atrás eles já falavam disso, né? Essas promessas, né? Já questionavam. Então, assim, e continua mesmo até hoje. Eles só prometem, prometem e não fazem nada. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? O porquê? Por que que vocês ficam nessa enganação? Eu acho que quanto mais questionamento a gente fizer, é legítimo para a gente mudar essa realidade. Hoje, a educação, por exemplo, né? Nessa escola da casa de onde eu moro, em 2012, eu levei o Ministério Público lá, Hum, porque em 2007 ela foi considerada a pior escola de São Paulo, com nossa. IDEB de 2,3 em 2007. Em 2012 ela continuou com os piores IDEBs, e aí quando eu levei IDEB, quer dizer, quando eu levei o promotor lá, que eu fiz um questionamento, porque a diretora na época, ela não quis abrir a porta para eu fazer um debate com a comunidade, falar como que a gente vai fazer uma transformação aqui no nosso bairro. E Uhum. como é uma escola que está lá em um espaço público que a gente tinha, que dava para agregar bastante pessoas, ela meio que boicotou essa minha busca para a escola, por ela ser diretora, então ela teria autonomia que ela poderia falar se ela ia receber ou não o meu projeto. Aí eu fiz um abaixo-assinado com a comunidade, e aí quando eu tava fazendo um abaixo-assinado, as crianças me falaram, moço, essa diretora era radical mesmo.
porque ela já tinha sido dar uma bengalada na minha cabeça dentro de uma reunião de Meu conselho Deus. de escola. Você tem noção disso? Ela pegou a bengala que ela usava, deu 3 apunhaladas bem forte assim. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Porque minha vontade de dar na sua cabeça, mocinho. Então, como eu não posso bater na sua cabeça, eu tô batendo aqui na caqué. Como E você assim? vai voltar na Secretaria de Educação e vai falar, quem manda aqui sou eu. Oi? Aí eu peguei, fiz uma lista de abaixo-assinado, falei, ó, galera, a escola não tá abrindo a porta pra gente falar do nosso problema. A diretora fez isso, aí a menina falou, olha, essa diretora me puxa o cabelo, me xinga de galinha. O professor e a professora X, eles passam lição na lousa e já dão a resposta. A gente não raciocina, eles não faz a gente pensar. Eu falei, opa, peraí, o buraco é mais embaixo. Aí eu peguei, eu montei um abaixo-assinado e comprei um livro ata e pediu para todas as crianças, eu peguei umas 40 crianças falando quais que eram os programas da escola. Então tem um dossiê. E eu entreguei para o Ministério Público e falou assim, agora fica fácil entender porque essa escola é uma das piores de São Paulo. Pior em São Paulo. E aí eu imprimi o IDEB, né, de 2007, junto com esse abaixo-assinado e com esse relatório. Aí falou, Legare, eu tô indo fazer uma visita surpresa nessa escola, cara, você me acompanha, promotor do GEDUC, do Ministério Público e da Educação. Quando eu cheguei lá com ele chegou assim na escola e falou, eu quero saber qual que é o planejamento pedagógico dessa escola. Eles não tinham, Não tinha não tinham planejamento. projeto. Aí ele falou, legal, então eu quero saber quantos alunos estudam nessa escola, os períodos, e agora eu vou fazer um tour na escola. O delegado vai me acompanhar. Quando a gente estava fazendo o tour dentro da escola, a gente foi num banheiro. Todos os banheiros não tinham trinca e com portas quebradas. Fomos lá na cozinha, aquele caos. Todos os extintores da escola vencidos. Meu Deus. As questões das fiações, questões de estrutura, meio que precária. Aí ele voltou para a sala da diretora e falou assim: hoje, diretora, eu tinha que entrar com uma ação civil pública. Sabe o que é uma ação civil pública? É eu fechar essa escola agora. Mas como essas crianças não têm para onde se locomover, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês. Durante 4 anos vocês vão ter que melhorar tudo isso. E ele olhou para mim e falou: Legado, muito obrigado por você ter provocado o Ministério Público, porque você estava preocupado com o futuro dessas crianças e a galera da escola não entendeu isso e você ter esse senso, né? Essa sensibilidade e quero te agradecer porque essas crianças foi o sério risco de acontecer uma tragédia aqui e também né, pensando no futuro, na qualidade do futuro dessas meninas, desses meninos na questão da qualidade de ensino. E aí durou de 2012 até 2019 rolou esse processo da escola fazer várias reformulações Sonho. lá dentro e por causa disso a escola hoje me vê como um inimigo deles, eles me vê como, percebe? Com uma pessoa que ajudou no final das contas. Quando eu vou lá, eles me olham com um olhar de resistência. Ih, lá vem o legal, que não sei o quê. Como se quem arrumava mais problema Problema. pra E é o contrário, eles não conseguem. Então, não tem sabe, essa assim, eles visão. não têm essa visão. Porque eles não estão preocupados com o futuro dessas crianças. Isso é muito frustrante porque acontece em escala que a gente não tem nem como contar, né? E por isso que eu falo, a gente traz essas pautas para o podcast porque é importante debater sobre isso e levar essa realidade para as pessoas que não têm conhecimento. Por isso que eu até te convido, se você não tinha muita familiaridade com essa situação e fala, não, a gente tem que entrar nessa luta de fato, compartilha nosso vídeo, compartilha nosso conteúdo, sigam o Legal no Instagram, porque é muito difícil aceitar essa realidade, tem muita coisa que a gente tem que enfrentar de fato. E o Falou tá aqui com esse objetivo de tentar democratizar esse tipo de conteúdo, né? Fazer com que as pessoas tenham ciência do que acontece no Brasil, em São Paulo, hoje em dia. Então, é muito difícil. Tanto que você falou, né? Acho que entra o que a gente já debateu de questão cultural e da realidade das escolas. O que a gente enxerga hoje em dia também é muito conteúdo importante sendo deixado de lado como literatura, tem um livro que é O Avesso da Pele, que ele trata dessa questão da negritude, de violência policial, do racismo estrutural e institucional, como você mencionou também. E esse livro do Jefferson Tenório está sendo censurado em várias escolas porque foi considerado é, muito pesado, se é que eu posso falar dessa forma, para pessoas menores de 18 anos de idade. E você fala, como assim?
É um livro que traz um conteúdo importante para estimular o raciocínio crítico, e aí não vão colocar porque é demais para a juventude. Como que essa juventude vai se identificar, vai se sentir pertencida se eles não têm uma referência? E ele vai colocar o quê para essas pessoas lerem durante sua jornada de aprendizado, qualquer outra coisa mais infantil? Tá errado não deixar isso nas escolas, né? E você pensa: "Uau, censurar um livro de tamanha importância, assim, né, que traz temas que são polêmicos hoje em dia, mas que são importantes". E aí depois esse jovem chega lá na frente e não se sente pertencido. A gente não tem também a a influência, né, de autores que enfrentaram essa realidade também, como é o caso da Carolina Maria de Jesus. Então você pensa: "Uau, que sociedade que a gente vive que, como você falou várias vezes, não valoriza os talentos que a gente tem", porque eles existem, né, você falou várias vezes que os talentos existem. Então é muito complicado, ver esse tipo de coisa acontecendo, porque de fato é estrutural e também é institucional, como você falou antes. Eu acho que assim, a gente tem que fazer que eu aprendi, né, nessas vivências minhas, que é, quem que criou as regras? Quem que quem são essas pessoas que estão proibindo esse livro rodar? São pessoas que não moram na periferia e Exato. que não conhecem a nossa realidade. Então, assim, são sempre pessoas que ficam, nos boicotando, né, Uhum. vamos falar isso, que é um boicote. Então, assim, eles não moram na periferia, eles não sabem a realidade, tudo isso é pensado. Então, assim, quem que criou as regras trabalhistas? Quem que falou que tem que ser desse jeito? Por que que não pode ser de outro jeito, né? Então, acho que a gente tem que avançar, sim, nesses debates de questionamento e falar: "Por que que não pode ser assim? Uhum. Com certeza. Quem que disse que esse jeito é o melhor? Eu não posso vir com um novo olhar mais democrático, mais amplo, para a gente debater". Eu acho que a gente tem que focar assim em cima dos questionamentos, de falar: olha, a gente tem parâmetros, né? A gente tem pesquisas que mostram que se a gente vir com um novo debate, uma nova maneira de conversar, de aproximar a sociedade, eu acho que é o caminho da evolução, né? De dar oportunidade para as pessoas, de entender quem são esses talentos, quem são esses novos escritores, né? Que assim, a gente tem poucas referências, né? Tipo assim, que é imposta, né? Pelos burocratas, que a gente não vê as referências nossas, assim. A gente tem bastante referência. Eu lembro também de uma matéria que passou na, na, no Roda Viva, né? Que foi bem interessante esse dia, que foi uma matéria falando no meio da consciência negra, e no Roda Viva sempre tem um protagonista lá no centro da roda. E no dia do mês da consciência negra não tinha nenhum negro lá no centro da roda, e os convidados, qualquer um dos convidados que estava lá poderia estar no centro da roda. E Ai, aí, e aí foi tão vergonhoso esse dia, porque Elisa Lucinda, aquela atriz, e poeta, escritora, estava lá como convidada. Ela falou: cara, eu poderia estar aqui no Central da Viva. só reforça a É hipocrisia, né. isso. E aí o repórter ficou todo vermelho, sem graça. Aí falou: não, mas eu tentei convidar você. Mas não tem ninguém aqui. A gente tá falando de racismo e não tem ninguém no Centro da Roda. E Exatamente. qualquer um dos convidados poderia estar ali. Aí quis, meu, eu ficou muito chato. Aí ele quis dar desculpa. Aí o cara falou: não, mas tem poucos. Ele falou: tudo bem, tem poucos, mas tem. Eu te dou centenas de opções que poderiam estar aqui debatendo junto com a gente, que poderiam estar no centro da roda. Então é sobre isso, sabe, assim, por que que essa questão desse racismo institucional ainda é irritante, sendo que nós somos 56% da população do Brasil, segundo o último censo do IBGE, né? Então, assim, pegando também essa questão do racismo institucional e estrutural, então, assim, se nós somos 56% da população no Brasil, assim, se a gente pegar, eu vou fazer o mesmo teste que eu aprendi com o Alice Mascaro. Hum. Ele é um professor de direito e também acho jurista também, que ele fala assim: ele sempre usa cédulas, né? Vou pegar esse exemplo Ok, dele. Por exemplo, perfeito. num país que 56% da população, cadê a referência nas cédulas, né? É tudo baseado no modelo europeu. Uhum. Ó, tá vendo? Uma pessoa branca, né? Com essa folha aqui, que é baseada no conceito europeu. A cédula de R$ 5 também. Nos outros países são assim? Não tem a representatividade daquele povo, daquela cultura?
O Brasil não tem. Não tem, e nós somos 55%. Então, assim, como que é pra população preta do Brasil ver as referências? Então, assim, a gente não tem as cédulas, os monumentos, né? Então, assim, cadê as referências das personalidades negras que a gente tem vários aqui? E nos Assim, poucos que tem, ainda existem diversos casos de pessoas que simplesmente eh, elas tratam desses monumentos que são super importantes como se eles não tivessem nenhum valor, né? É impressionante isso. De pessoas influentes, políticos. Não é de hoje que a gente enxerga esses casos de descaso com a importância dessas coisas. Então, eu concordo totalmente com você. Não é algo que deveria ser feito em um país que é tão miscigenado, né? Que é tão diverso. O Brasil ele é muito plural. Eu falo, nossa. e quando a gente pega da cidade de São Paulo, vamos pegar o exemplo da nossa cidade, né? Então, assim, quando a gente olha fala cidade de São Paulo, o que que vem na mente das pessoas? Ah, o Obelisco do Ibirapuera, o MASP, o Banespa, e as personalidades negras dessa cidade. Então, assim, quando a gente vai na Gonçalves, vamos falar do Luiz Gama, que foi o nosso primeiro abolicionista, né? Que libertou vários negros da escravidão, se formou aqui na USP. Cadê a estátua dele? Onde que tá a estátua dele? A valorização dessa estátua é desse tamanho. É só a cabeça do Luiz Gama. Mas se você pega a estátua do Borba Gato, foi o cara que matou vários índios. Dos bandeirantes também Os na bandeirantes frente, lá em né? Ibirapuera. Olha o tamanho daquelas obras. Pega a estátua dos Domingos Palmares, que está aqui no centro também. Olha o tamanho dela. Representa o povo preto. Percebe? Né? Tipo, da dona Eunice também, querendo nada na liberdade também. Sabe? Não devia ser assim. As pessoas. É isso mesmo. A gente tem que estar colocando como minoria, né? Tipo, como não destacada. Por que que dos opressores, dos colonizadores são mega? E vai Percebe? além da presença. Eu Tipo, acho tudo que o povo preto é tem que entender o destaque. significado também. Porque as pessoas falam, nossa, que estátua pequenininha, quem é? Ah, tá, fulano. E aí não sabe o que aquele estátua de fato representa. Então acho que para além de engrandecer, a gente valorizar essas personalidades e de valorizar uma história mesmo, né? Porque não começou hoje em dia. Começou há muitos séculos atrás, quando, infelizmente, tudo que aconteceu no Brasil relacionado à escravidão é uma herança que a gente tem hoje que não devia estar da forma que tá. Não devia estar da forma que tá. E quando a gente leva isso para o âmbito institucional, que é como você falou, os casos que a gente vê de negligência no que tange aos direitos humanos dessas pessoas, e tudo que acontece, você fala, nossa, isso só acontece porque essa pessoa é preta e vive em uma comunidade. Porque se fosse um branco, não é assim. Então você fala, quando que isso vai mudar, né? Eu acho que assim, sobre a questão do racismo, né? O Brasil foi o último país a assinar, né? Há 137 anos atrás, né? Não existia escravidão no Brasil. Mas para nós que moramos na periferia, a gente entende que ainda a evolução, né? Que quando a gente vê a questão do encarceramento da população, a maioria são corpos pretos, né? Que estão no sistema prisional. Então, fazendo essa comparação, na questão de quem mora na favela, as questões vulneráveis, a maioria são pessoas pretas, né, que moram. Então, para nós ainda existe esse racismo, né? É um racismo velado que a gente fala, né? Então, assim, hoje, qualquer pessoa preta, se ela não passou por um caso de racismo, mas ela conhece uma pessoa próxima, ela já passou por um caso de racismo, né? Então, simplesmente por a gente existir. Então, ainda a sociedade não vê a gente como pessoas, né? Se a gente tá andando, que nem eu já aconteceu vários episódios comigo, tá andando numa área nobre, a pessoa atravessava pro outro lado da calçada, né? Você tá dentro do mercado, a pessoa vir e te seguir. Você tá andando na rua, a polícia te vê como um suspeito, né? A gente perguntou, mas qual é o motivo? Ah, você é suspeito. Oi. Tá assim. E aí a gente tem que falar de leis, né? Sabe? A gente tem que criar leis para falar pra gente a sociedade ver como a gente como pessoa, como humano. Então, isso é um absurdo. Mas eu acho que é válido a gente fazer esse questionamento, apontamento, para um dia a gente não precisar mais dessas situações, não precisar mais das cotas, para a sociedade entender que nós somos pessoas. Então, a luta é diária. Eu fiz um acompanhamento psicológico, que eu passei por alguns episódios de racismo, então, como foi muito baque de racismo um atrás do outro, tive que fazer um acompanhamento psicológico. E aí a Dora, que é minha psicóloga, ela falou assim, legal, infelizmente,
a gente vai demorar ainda alguns séculos para ver uma sociedade sem racismo. Então, assim, baseada nessa questão da falta de atenção da justiça, né, e das e algumas instituições, ela fez uma conta baseada em vários episódios que ela pega, que a Sim. gente vai pensar numa sociedade sem racismo, sabe como? Quando? 7 gerações após a abolição. Aí fiz um comparativo 75 anos, a probabilidade, né, de vida das pessoas. Então a gente vai ter uma sociedade sem racismo no ano 2420. Eu falei, oi? Não dá. Eu falei, essa conta não fecha. Não dá. Porque nós somos 56% da população, mas se vier nesse caminho, pensando na questão da injustiça, então assim, quantas pessoas que a gente conhece que tá presa por causa de racismo? Quantas pessoas conhecem, sabe isso? Nenhuma. Então é isso. Percebe? Então, assim, a gente precisa bater lá na porta do Poder Judiciário para fazer esses questionamentos. Quantos juízes negros a gente conhece? Do STF? Quantos você De conhece? qualquer. Nenhum. Quantos ministros tem lá no STF, que é negro? Nenhum. Que é a instância maior, é Supremo Exato. Tribunal Federal. Federal. Não Quantos? tem. Quantos juízes a gente aqui vê aqui no Fórum Criminal da Barra Funda? Negro. Ou juíza também, né? A gente não tem. E nós somos 56% da população. Então é sobre isso. O nosso país é muito racista. E a gente precisava falar sobre isso. E não é algo para décadas futuras, é algo para agora. Pra agora. E eu acho muito interessante você mencionar, né, os caminhos que a gente tem. Então, tem que bater na porta de quem tem esse poder político. A gente tem que ter voz ativa na política também, dentro da educação, nas escolas. As pessoas que estão lá, os alunos que estão lá, eles têm que se pronunciar a respeito, porque é o que você disse. Já é uma diferença de realidade entre quem estuda, por exemplo, numa escola particular e uma escola pública. Eu fui uma jovem muito privilegiada que tive a oportunidade de estudar em um colégio particular, onde os únicos dois alunos negros que tinham na sala, eles eram bolsistas, 100% de bolsa, e uma ainda veio de Cuba. Então, olha a realidade dessas pessoas, né? Eu acho que tá certo tem que ter um sistema de inclusão, de proporcionar bolsas, até porque a gente entende, por exemplo, a realidade da USP. Quem tá lá, quem tem dinheiro pra pagar um cursinho, pra quem já tem uma formação que vem de um colégio particular, que é referência em vestibulares. Então, acho que é lutar nesse sentido também, né? Porque não começa a luta quando você já quebrou a cara várias vezes e tá desesperado pra entrar no mercado de trabalho e fala, meu Deus, olha onde eu cheguei, eu preciso fazer isso ser diferente. Começa na escola. Eu acho que a gente tem que ter uma valorização também das matérias que são importantes, que dão para essas crianças, para esses jovens, um senso de pertencimento. Então a gente tem que tratar, sim, de como foi o passado colonial, de como foi os períodos que o Brasil foi passando e como que a comunidade ela veio se desenvolvendo com base nessa herança totalmente preconceituosa. E eu acho que vem muito nisso, porque a cabeça das crianças hoje em dia eu acho que vem muito de uma manipulação também, né? Não é nem uma manipulação, mas a formação que eles recebem é pra não lutar em prol de algumas pautas. E entra muito também uma música, eu falei pra você que eu gosto de rock, né? E tem uma banda que chama Pink Floyd. Eles fizeram uma série de músicas, são quatro músicas que se completam, chama Another Brick in the Wall. E eles falam de como que é o sistema de educação e como que eles formam as crianças hoje em dia para se tornarem parte de uma mesma massa, né? E eu falo, não tá certo isso. Tanto que uma das cenas do clipe é um monte de criança em uma esteira, onde eles estão com máscaras, todas iguais, e no final das contas a gente tem um bando de alienado. E como eu falei, os caminhos que a gente tem que tentar desbravar e lutar vão muito nessa parte de que você atua hoje em dia. E aí eu acho muito triste, né? Você ver, uau, eu tive que fazer terapia por conta de episódios que eu sofri, que me moldaram como pessoa e que eu tive muita dificuldade de prosperar, porque você fala, você não devia ter passado por isso. Em um cenário ideal, isso é de cortar o coração, porque, cara, nenhum ser humano tem que passar por esse tipo de situação. E aí, eu acho que vai muito nessa linha, né? É frustrante, de fato.
E hoje em dia você tem contato com jovens, tem contato com pessoas dentro do meio político, é muito importante, né. E assim, voltando um pouquinho nessa questão da injustiça, né, e do racismo institucional, então assim, por exemplo, nesse caso meu, que eu tive que entrar com uma ação contra o funcionário do Estado, né, porque foram agentes do Estado que também me provocaram uma situação de racismo pesado por causa do meu penteado de cabelo. E eu ganho essa ação. Então, assim, foi 2 anos para essa ação e agora está sendo uma luta para eu conseguir receber também essa indenização. Então, assim, essa semana mesmo eu fui na Defensoria Pública, porque ele falou: "Olha, você ganhou, todos os recursos já foram, porém, agora o a Defensoria Pública, o juiz, pediu para outra parte, que é a Fazenda Pública, se manifestar no sentido para saber se eles queriam questionar a indenização ou não. Olha só. Então, assim, aí eu passo, dou uma oportunidade para eles. E também, se eles querem questionar a minha indenização, pode correr um sério risco de desvalorizar o dano que eu sofri moral e a questão financeira. Então, assim, e ainda para nós, sabe, eles ficam lutando ainda sobre uma coisa que já está comprovada que teve o racismo. E por que que ainda tem essa homorosidade no sentido de questionar assim, o quanto que vale o ferimento da dignidade de uma pessoa? Também, né, sabe, assim, mencionando valores, tem valor? Qual que é a média desse valor, sabe? E pessoas brancas julgando um caso de racismo. Como assim, sabe? Eh, que nem eu falo desse caso desses meninos, né, um caso bem recente, em dezembro do ano passado, isso mexe muito comigo. 3 meninos saíram para comprar roupa para passar o Natal aqui na região central de São Paulo, saíram da Brasilândia, pegaram um ônibus. Quando eles desceram no ponto final aqui na Praça do Correio, subiram o Via do Santa Efigênia, a polícia deu voz de prisão desses 3 meninos. Falaram: "Vocês estão sendo presos porque vocês são a gangue que faz a sala do centro de São Paulo". Os meninos: "Oi, como assim? Nós estamos para comprar roupa". "Não, vocês são deles, são da Brasilândia". "Então são vocês mesmos que a gente estava atrás". Ficaram 2 horas com esse menino dentro da viatura, olha o trauma, saíram para comprar roupa. E aí ligaram para 3 emissoras, falando: "Pode vir aqui jogar nas mídias, na imprensa", e aí rotularam esses meninos, mostrando eles na televisão, algemaram dentro de uma delegacia, falaram: "A polícia de São Paulo acaba de prender a gangue que estava na sala de São Paulo". Olha que absurdo. E esses meninos ficaram 11 dias privados da liberdade deles, ficaram presos, encarcerados. E aí, essas mães desesperadas, porque quando eles estavam dentro da delegacia, falaram: "Olha, eles vão ter audiência de custódia no dia seguinte", e aí apareceu um advogado, que a gente denomina, sabe, advogado de porta de cadeia. Ele falou para essas mães: "Fica tranquila, vocês me dão R$ 5.000 que eu vou soltar eles da minha audiência de custódia". E essas mães viram ele como um anjo, um deus ali naquela hora. Fizeram o ato delas, essas 3, deram R$ 5.000 pra ele. O que aconteceu? No dia seguinte, não soltaram ele na audiência de custódia. E aí o advogado foi e cobra uma. E o advogado depois queria mais dinheiro, mas o X da questão não é nem isso. O X da questão é porque ninguém acreditou na palavra desses meninos que saíram para comprar roupa de final de ano. Aí, depois de 4 dias deles privados da liberdade deles, a mãe me ligou. Uma das mães me ligou e falou: "Você que é o legário?" Eu falei: "Sim, o que que tá acontecendo?" Eu recebi uma recomendação que talvez você possa nos ajudar. Que os nossos filhos saíram comprar roupa e estão presos. A primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu falei: "Eles são presos?" Falou: "Só". Eu falei: "Então não sei. Eu sei o que tá se passando com esse". Porque a minha base foi o quê? Foi em 2022 também que tinha acontecido um caso semelhante lá na Brasilândia, de 2 jovens presos, ficaram presos 30 dias injustamente. Mesmo com as imagens mostrando que eles estavam na porta da casa deles, ficaram 30 dias privados da liberdade deles, ficaram presos. E aí aquela série Olhos que Condenam. Então essa foi a minha referência no sentido de correr atrás contra esse racismo institucional. E depois de 11 dias eu consegui, através de várias articulações que eu fiz, de conseguir a liberdade desses meninos na véspera do recesso. Porque se eu não tivesse todo esse entendimento, esses meninos iam estar presos até hoje. E o que mais me deixa indignado é que mesmo com todas as provas, o juiz ainda deu o alvará de soltura, mas ele ainda tem que provar para a justiça que eles que não eram homens. Então eu quero falar
para vocês aí do STF, para os ministros, falava para o Ministério da Igualdade Racial, para o Ministério de Direitos Humanos, para o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, por que que vocês não acreditam na palavra das pessoas pretas? Por que que a gente tem que estar sempre provando que nós somos, né, eh, pessoas comuns, né? Que a gente não somos marginais, somos bandidos, que nem vocês falam. E para nós, bandidos são vocês que não investem na periferia, que não investem na educação, que não investem nas comunidades. Então, olha para nós como pessoas, como humanos. Se vocês começarem a ter esse olhar, então, assim, quantos ministros, quantos juízes a gente tem negros, juízas, ministras negras? Então é sobre isso. Nós somos 56% da população do Brasil. Então a gente não é de mimimi. Muita gente já fala que nós somos de mimimi. Nós não somos de mimimi. É baseado em fatos reais, concretos. Então é por isso. Então, assim, a gente vai buscar que esse julgamento desses meninos seja anulado com mais provas que a gente conseguiu. E a meta é chegar em Brasília, por esse caso desses meninos. Para evitar que outras pessoas passem por isso, porque isso também pode acontecer comigo. Alguma pessoa me avisar. E uma outra eh, fala lá nesse experimento, principalmente para você, Ana, para o Matheus, né? Que tem a pigmentação clara, né? São brancos, acho que nunca passaram por esse episódio. O que que eu, né, nessa vivência minha, nessa questão do racismo institucional e estrutural do Brasil, o que vocês convê alguém passando por algum caso de racismo? Entra na nossa causa, né? Pega o celular, filma, registra, fala, ó, você não tá sozinho, eu tô junto com você para ser bem como um parâmetro, isso de tudo pra gente combater, porque eu acredito que se a gente se unir, né, as raças unidas, a gente vai conseguir sim combater o racismo e entender que as pessoas pretas precisam ser olhadas como humano. E aí eu acho que se a gente tiver nesse contexto, né, dessa união, a gente vai conseguir diminuir aquele calendário, lembra que 2420. Então, se a partir de hoje a gente se unir nessa questão de entender que tem um racismo institucional e estrutural no Brasil, junto com as pessoas brancas, os povos originários também, que também sofrem pra caramba, eu acho que a gente pode diminuir esse calendário. Eu não sei se a gente vai estar aqui vivo para entender que essa sociedade é uma sociedade igualitária, mas se ele puder contribuir para diminuir esse calendário para antes de 2420, eu acho que vai ser legal. Com certeza, eu acho que essa sua fala é muito importante, porque é um apelo de fato para uma luta conjunta, né? Isso não é uma luta apenas das pessoas negras, é uma luta de toda a sociedade e de todos que acreditam no potencial da mudança. Tem uma música que eu falo que é o vento da mudança, tudo que a gente tem que pensar para reconstruir e seguir os nossos ideais em prol de uma sociedade justa e igualitária, né? Então, acho que essa sua fala foi muito importante e impactante também, no sentido de é um apelo. É um apelo e que vai além de pessoas que acreditam, mas sim de pessoas se mobilizando. E aí eu queria aproveitar agora, né? A gente, infelizmente, tá acabando o tempo. Mas já. Passa muito rápido, né? Nem parece. E eu queria te fazer uma pergunta final, que acho que é determinante para toda essa nossa conversa, né? Que é o que você mudaria a educação no Brasil hoje em dia. Eu ia te dar um segundinho para pensar sobre isso e aproveitar e falar para o pessoal, né? Que essa discussão que a gente teve, ela é, infelizmente, uma realidade do Brasil, muitas pessoas ainda sofrendo com isso. E por isso que eu encorajo todos os jovens a participarem de movimentos e de iniciativas que valorizem tanto a juventude, mas também que lutem por pautas que são importantes dentro do Brasil atual. E aí, o Flowcast é um espaço aberto para você, jovem, que quer fazer isso, que quer falar um pouco dos seus pensamentos e posicionamentos, das suas lutas, dos seus receios, da sua realidade. Então, a gente quer acolher, de fato, essas pessoas para fazer com que a gente consiga mudar, né? Então, curtam um vídeo, compartilhem isso com as pessoas que vocês conhecem, com qualquer um que tenha interesse nesse âmbito também.
porque aqui a gente está aqui para acolher pessoas incríveis como você, mas também os jovens e professores e pessoas que querem fazer diferente. Então, agora eu quero saber qual que é a mudança que você daria, que você faria na educação hoje em dia no Brasil, e depois a gente já encerra, infelizmente, né? Porque passou muito rápido, mas me conta um pouquinho. Eu acho que pensando hoje, né, nessa questão de entendimento e e numa sociedade justa e igualitária para todos, eu acho que eu colocaria todo tipo de etnias, negro, povos originários, pessoas brancas, ter essa diversidade dentro de todas as escolas, sabe? Porque aí você vai ampliar esse entendimento de sociedade. Você vai ver que todos são iguais. Então, acho que todas as escolas, acho que tem que ter todas as etnias dentro das escolas, todas as religiões também, para falar sobre a questão legítima que o nosso país não faz lá. Então, eu acho que se a gente tiver todas essas etnias dentro dos equipamentos, não só das escolas, mas em equipamentos públicos. Você chegar dentro de um equipamento público, você vê lá Um conjunto diverso, né? diversos e protagonistas, né? Então você vai entrar dentro do equipamento público, você vai ver um povo originário, você vai ver uma pessoa negra, você vai ver um judeu, você vai ver um japonês, A gente vai ver você vai ver tudo, né? então aí você, opa, que legal, esse é o Brasil de fato. Sim, com certeza. E eu acho que eu mudaria isso. Primeiro ponto, eu acho que é isso. Incluir pessoas de Sim. diversas etnias e as crenças de cada um, eu acho maravilhoso. De verdade, acho que é um ótimo caminho pra gente, de fato, pensar em fazer diferente e construir um Brasil que não necessariamente vai ser o Brasil ideal, mas é um Brasil que vai estar um passinho pra frente do que tá hoje, né? Acho que tem aquele exemplo, né, que, do teste do pescoço, né? Então você faz o teste do pescoço, você vai olhar e fala, opa, esse é o Brasil de fato que eu conheço, eu me identifico ali. Porque, né, você chega num lugar todas pessoas brancas, fala, tá errado. Precisa ser uns 55% da população. E aí você termina nos povos originários e fala, vamos mudar isso, vamos abrir esse leque aqui para ter todo mundo aqui representando. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai ter um Brasil melhor e uma sociedade igualitária, volta a repetir, essa sociedade igualitária e justa. Perfeito. Quero agradecer esse convite maravilhoso, mais uma vez, do Fallowcast. Foi um prazer estar aqui, dividir um pouco da minha bagagem, da minha visão como pessoa, da minha visão como cidadão, da minha visão como humano. Quero agradecer a Marília, a Ana, o Matheus, que está ali no equipamentos técnicos, ali dando suporte. A vocês, ouvintes aqui do Fallowcast, gratidão. Tamo junto, pode contar comigo. Tem o meu Instagram lá, que é olegário.carmelita. Dá uma seguida lá, vai ver um pouco das minhas ações que eu faço. Agradecer, enfim, o universo por proporcionar esse momento que tá aqui na Lei por acaso. Exato, eu que te agradeço por ter engajado tanto nessa discussão, que é super importante, por tá lutando hoje em dia pelo que você acredita, isso é muito inspirador e tenho certeza que várias pessoas que observam o seu trabalho sentem isso em você, porque é muito gostoso de te ouvir e sentir, de fato, toda a sua revolta com o sistema. Eu acho que é muito importante pessoas como você, por isso que, de verdade, eu agradeço muito pela sua participação. Tenho certeza que essa é uma luta sua, nossa e de todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigada, Legário, pela perfeita participação, todos os comentários que você trouxe, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito. Se vocês acompanharam até aqui, compartilhem novamente os vídeos com todos que vocês acham interessante compartilhar, curtam o nosso vídeo e acompanhem também as redes sociais do Followcast para mais conversas incríveis como essa. Então, é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.